Todos, eu sou o Edson, eu trabalho aqui na casa também como um voluntário, trabalho também às quartas-feiras no trabalho de preces e vibrações, e aqui às quintas faço um trabalho como voluntário como um hipnoterapeuta e um facilitador de autoconhecimento. E hoje o tema será a vida como que ela é. A vida que nós vivemos realmente. Só que vamos entender um pouco mais os conceitos que elas se apresentam, mas a gente não presta muita atenção, tá? E antes de iniciar, eu quero passar um videozinho para exemplificar do que somos feitos, de onde viemos. Aqui na apresentação está um pouco falho. Deixa o vídeo passando mesmo. Deixa o vídeo aqui. Aqui ele está mostrando do que somos formados, das células, como a célula é formada, o núcleo da célula, a molécula de DNA, onde estão as informações das células, os átomos e suas camadas, o núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons, os prótons formados por 3 quarks, que esse daí é atual, e vai retornando. E agora é o bairro de uma cidade, em comparação ao tamanho, o planeta Terra, o sistema solar, nosso sistema, as estrelas visíveis, o gás e meio interestelar, a poeira e gás da nossa galáxia, a Via Láctea e seus braços de estrelas, a Via Láctea e a vizinha Andrômeda, o grupo local de galáxias, o grande aglomerado de galáxias, conjunto de aglomerado de galáxias, aglomerado mais ainda de galáxias, e o universo observável. Isso tudo para percebermos o quê? O tão pequeno que somos. E também de onde viemos, porque os átomos existem em todo o universo. O universo físico é composto dos mesmos materiais, das mesmas estruturas que nós e o universo. Somos todos iguais. E com isso, o universo, ele tem as estruturas da Via Láctea, que é onde residimos, né? E vai indo para o cosmos. E olha quão pequeno nós somos. E o universo inteiro, ele tem uma estrutura em que é gerenciado, porque senão os planetas iam se desgarrar. O planeta Terra ia começar a andar pelo espaço. Mas tem toda uma estrutura que garante
essa circulação em torno do nosso Sol, e assim todas as galáxias. Até a própria galáxia, ela gira em torno de uma estrutura. Essa galáxia gira em torno de uma estrutura maior. E assim, existe também, com tudo isso, um grande arquiteto, que muitos podem dar vários nomes. Deus, Jeová, grande arquiteto. Não importa o nome. O que importa é a gente saber que existe alguém que toma conta de tudo isso, né? E agora, voltando para o micro, a nossa estrutura celular é composta dos átomos que também têm a mesma estrutura. Existem os átomos que ficam circundando, e se não tivesse toda essa estrutura, essa inteligência, esses átomos também iam se desgarrar. A gente não ia existir. Né? Então também essa inteligência funciona dentro de nós. Né? E sabendo tudo isso, que existe uma inteligência por trás disso, existe uma palavra que eu gosto de mencionar, que a vida ela se autorrealiza. O que é isso? Ela acontece, independente se a gente quer ou não. Ela vai acontecendo, né? Vamos olhar uma árvore, ela dá flores no momento dela, dá frutos no momento dela, chove no momento que é para chover, né? Então, onde existe o comando nosso nisso daí? Não tem em nenhum lugar. A vida é se autorrealizando, ela se autoexecutando. Tudo está acontecendo do jeito que é para acontecer. Aí entra nós, com os nossos pensamentos, que achamos que nós que dominamos toda essa caminhada, tudo o que acontece ao nosso redor, o vizinho, a empresa. Não, está tudo acontecendo por ela própria. O único controle que nós temos é o controle dos nossos pensamentos, que na teoria a gente tinha que ter. Mas é a única coisa que a gente consegue controlar na vida. E segundo o livre-arbítrio, tudo que eu estou falando é na minha concepção, tá? Eu sugiro a todos analisarem por si só, na vida de cada um, de como ela se processa na vida de cada um, porque eu estou falando da minha visão, do que eu estudei, do que a vida se apresentou para mim, tá? Mas eu sugiro realmente que realizem esse exercício, observem a vida, sejam curiosos, questionadores, porque só assim nós vamos atrás das informações, tá? E com isso, onde que eu quero chegar? Chegar na parte que a gente fala que é problema da vida, né? A vida é injusta, a vida me castiga, a vida só quer ver meu mal. Mas não é isso. A gente não prestou atenção que ela está se realizando. E ela não está nem aí para você, ela só está acontecendo. E quem é que está se importando com o que está acontecendo somos nós mesmos, com a nossa visão, com a nossa mente. E ficamos preocupados com isso. Aí começa a gerar todos os nossos transtornos. E com isso, né, começa a gerar todos aqueles problemas que são citados por aí, depressão, ansiedade, né? Todos os nossos problemas. Mas é pela falta do quê? Pela falta da não aceitação de como a vida se realiza.
com a não aceitação dos acontecimentos da vida. Um exemplo simples. Quando se tem um animalzinho de estimação, você quer que ele fique em tal lugar, mas ele não fica, ele vai para outro lugar. Porque ele está se autorrealizando, ele está vivendo. Aí com isso, o que acontece? Ficamos bravos com ele. Fica aí, mas ele não fica, porque ele está se autorrealizando. E assim acontece com quem? Com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos colaboradores da empresa. Com tudo. É tudo se autorrealizando. Só que quem coloca o conceito em cima disso somos nós. Quem se irrita com as atitudes do meio em que você vive, somos nós. Então, sugiro o quê? Aceitação. Aceitar que tal pessoa é desse jeito. Aceitar o que acontece na nossa vida. Ah, mas é desgraça. Não é desgraça, porque tudo, sem exceção, é ensinamento. É ensinamento profundo, só que não prestamos atenção. Tem um quê de ensinamento. Principalmente com o quê? Com os nossos irmãos. Porque olhando toda aquela estrutura do vídeo, todo mundo veio da poeira estelar, todo mundo veio da mesma família. Todo mundo irmão aqui. E a gente se irrita. E a gente dá prioridade para um irmão de sangue do que para um irmão do nosso lado que está necessitado. Né? Então, com isso, precisamos abrir essa consciência e aceitar tudo o que acontece. Ah, mas o vizinho faz barulho. Aceita que dói menos. Melhor do que brigar. Né? Você pode ter uma conversa amistosa, uma conversa amorosa. Entender o porquê. Porque todo mundo tem uma razão de realizar algo na vida. Todo mundo tem o seu próprio pensamento, não o seu pensamento que você está pensando que a pessoa faz. Todo mundo é autônomo. Todo mundo se autorrealiza. Né? Então a aceitação é muito importante nesse quesito. A aceitação de que tudo o que acontece mesmo. E principalmente o quê? A gente presta mais atenção na dor. Mas na alegria, precisa se prestar muito mais atenção ainda. Porque você recebeu um benefício, uma facilidade. Mas a gente se perde nesse benefício e nessa facilidade. Começa a se entreter com N coisas. E acaba esquecendo o quê? De olhar para dentro o que essa facilidade está querendo me ensinar. Na dor é fácil a gente olhar. Ah, tá doendo? Tá doendo por causa disso, por causa daquilo outro. Né? Na facilidade é a mesma coisa. Aprenda. Observe. Tudo é aprendizado. E o principal de tudo, nunca é o outro. Nunca é externo. É tudo aqui dentro. É tudo o que nós interpretamos sobre a vida. É só isso que acontece. Aí a gente começa a fazer o quê? Julgar, apontar. Porque é fácil a gente terceirizar a culpa. É fácil colocar do lado de fora, apontar, é culpa de tal pessoa, é culpa de tal pessoa. Isso é muito fácil. Agora, e assumir a própria culpa? E assumir a própria responsabilidade? A autorresponsabilidade. Outro quesito muito importante é assumir o quê? Assumir que nós estamos nos tornando adultos. Não importa a idade. O que tem que acontecer
é sair desse pensamento infantil que nós temos e crescer. Se responsabilizar pelos atos. Se responsabilizar pelos nossos pensamentos acima de tudo. Porque acontece antes dos atos. Então, o pensamento é muito mais importante. Observar os pensamentos. O que acontece nesse pensamento? É um pensamento que fica circular, pensando no seu problema? Preste atenção, não é problema, é ensinamento. Se todo mundo levar isso como a regra da vida, que tudo é ensinamento, fica mais leve. E fica mais leve ainda quando você aceita esse ensinamento. Porque aí já não vai ter mais problema. Você aceitou o que está acontecendo, entendeu o ensinamento, resolveu, acabou. Olha que simples. Mas a gente complica, a gente quer criar uma história por trás de uma coisa que gera uma outra história e vem puxando várias histórias e vira um bolo desse tamanho que aí depois tem que desenrolar. Fica mais difícil. Quando a gente aceita o que acontece na nossa vida, fica muito mais fácil. Ah, mas perdi um parente. Lembra de que tudo que acontece no universo existe um grande arquiteto, uma consciência maior, Deus. Ele está regendo tudo. E nós, como criança, batemos o pé e não aceitamos. Ah, eu não quero que seja desse jeito. Ah, é ruim para mim. É aí que mora o sofrimento. Quando negamos. Se tudo acontece do jeito que Deus quer, quem somos nós para ficar debatendo o que aconteceu? A perda é dolorosa sim, mas temos que aceitar porque já foi programado. E as pessoas que entram na nossa vida já foi programado. As pessoas que saem é programado. E cada interação vem trazendo mais ensinamentos e mais ensinamentos e mais ensinamentos. Então aquela pessoa que te cutuca é o seu melhor professor. É onde você tem que prestar atenção. Porque é ele que está te cutucando? Não. É como você está interpretando a informação dele. Como que vocês estão recebendo essa ação que está acontecendo. Tudo está acontecendo. Não tem nada parado. Tudo é movimento, tudo é energia. E ele acontece por si só. Não é como queremos. Não é do jeito que é confortável para nós. Porque a gente busca a vida inteira um conforto. O que é esse conforto? Ah, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro e gosto desse jeito. E a gente vai atrás desse gosto desse jeito. Aí acaba se frustrando, porque a vida não é sempre assim. Às vezes você pode fazer um planejamento para ir até a padaria que fica na esquina da sua casa. Pode acontecer milhões de coisas para você não conseguir ir lá. Isso é autorrealização. Isso é a vida acontecendo. Então é aceitar algo que aconteceu para você não ir lá e falar, tá tudo bem. E quando acontece alguma coisa boa, e falar, tá tudo bem também. Porque tudo é ensinamento. A gente tem que ficar sempre na cadeira do aluno. A gente está aqui para aprender, não adianta. Aqui ninguém é professor. Existem os atores que vão nos ensinar alguma coisa. As pessoas que nos rodeiam, as ações que acontecem pelo mundo. Isso tudo são os professores. A gente, como aluno, tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo e aceitar. E quando você aceita, fica mais leve e tudo começa a se tornar amor. Essa aceitação de Deus é a aceitação do amor. Porque tudo está certo. Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. E a vida inteira é assim.
A vida inteira é assim, sem exceção. Desde quando você nasce até quando você morre. A vida inteira é assim. E vai ser assim. Então vamos aceitar a vida como ela é. Certo? E gostaria de perguntar para alguém. Quem aqui que está com problema na vida? Não, quem aqui está com problema na vida? Pode levantar que eu quero ouvir o relato. Onde está o problema para fazer o quê? Para analisarmos, entendermos como podemos enxergar de outro ângulo esse problema. Alguém quer compartilhar? Muito bom, Conrad. Minha mãe perdeu a alegria de viver. Uhum. Daí eu não posso fazer. Não sei o que eu posso fazer. Resolver isso se eu posso resolver. O Conrad falou que a mãe dele perdeu a alegria de viver e ele gostaria de resolver ajudá-la. Aí vamos observar esse caso. A mãe dele está encenando uma ação da vida que está acontecendo realmente e trazendo essa questão para nós. O que temos que aprender com esta atitude da mãe do Conrad? Porque a questão em si é do Conrad, não é a mãe. É como ele está enxergando este problema. Aceitar, porque ela tem o motivo dela. Mas você pode fazer o quê? Apoiá-la. Como? Com amor. Nem mais nem menos. Se você já faz, parabéns. Mas aí, para minimizar o seu sofrimento, é a aceitação que ela está ocorrendo dessa forma. É a vida está ocorrendo dessa forma. Estar não é. É diferente. Ela está transcorrendo. E nada nesse mundo também é. Porque é tudo impermanente. O que é impermanência? Tudo tem seu ciclo. Tudo, sem exceção no mundo físico. Tudo nasce e tudo acaba. Sem exceção. A mudança é certa. Então é aceitação. Né? Aceitar, apoiar, porque ela vai ter o momento dela. Se não for nessa vida, vai ser na próxima. Se não for na próxima, vai ser na outra. Mas é o momento dela. E tentar enxergar agora a visão dela sobre a vida. Né? Ela tem que aceitar a realidade dela. Então, percebe que todo problema que gira em torno de nós mesmos, somos nós o problema, não é o próximo, não é o outro. Somos nós, da maneira que estamos enxergando. E quem tá com problema, é ele que tem que enxergar a situação, não nós, porque não temos nem noção do que acontece na cabeça das pessoas. A gente não lê mente. Existem N fatores para a pessoa estar daquele jeito. Uma vida inteira que trouxe uma história por trás dessa ação. Na verdade, esse raciocínio já é muito claro para mim, já há muitos anos. Quer dizer, não tem tanto, mas já é claro há algum tempo.
Mas ainda assim não deixa de ser difícil. É difícil, porque também entra o quê? Vou falar um pouco que eu não ia falar aqui hoje, que é sobre uma questão da vida que nós temos, que é o apego. O apego, ele gera N problemas para a nossa vida. Porque o apego é igual aquela criança que não quer emprestar o brinquedo. Sendo que o brinquedo nem é seu. O brinquedo é da vida. Nada é nosso, né? Nada é nosso. Só nossa alma. E a única opção que temos na vida é escolher 2 caminhos. Isso é na minha visão. Não é o que eu estou falando que é verdade. É o caminho correto e o não correto. O que é o caminho correto ou não correto? Não fazendo mal para você nem ao próximo é o caminho correto. O não correto é o que resta. Então, essas 2 escolhas estão presentes na nossa vida. Eu considero, na minha visão, como livre-arbítrio. Se eu quero seguir o caminho correto ou não. E a aceitação não é uma escolha, é uma imposição, é incondicional. Para quê? Para eliminar os nossos problemas que consideramos que é tudo ensinamento. Certo, Conrad? Então o apego é o que vai gerar o quê? O sofrimento. Ah, mas é minha mãe, é minha irmã, é minha família. Não é sua. Cada um tem a sua vida autônoma. Cada um está seguindo de acordo com o que Deus escreveu. Nem mais nem menos. E cada um suporta o problema que cada um aguenta. Não existe um problema que você não possa enfrentar, possa aprender. Porque é ensinamento. Vamos colocar isso na nossa mente. Tudo que acontece na vida é ensinamento. Vamos observar os problemas como lições. O que eu tenho que aprender com a questão que está sendo apresentada? Só que depois, o que vai acontecer? Depois de uma aula, pode chegar as provas para saber se você realmente aprendeu. Ah, mas isso Deus não foi justo. Ele não foi justo ou você não aprendeu? Então, vamos abrir o espaço da humildade e sentar na cadeira do aluno. Porque não comandamos nada. Nós estamos aqui para assistir a aula da vida. Certo? Alguém tem alguma questão? Temos 5 minutinhos para debater alguma coisa. Ficou alguma dúvida? Alguma contradição? Não aceito. Eu não concordo. E está tudo bem. Vamos debater. Vamos analisar o fato. Não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para entender como que a vida funciona. Eu acho que a gente, às vezes, demora para aprender. Parece um círculo, né? De novo acontece aquilo, e você fala, pô, eu dou azar, né? Sempre aparece uma pessoa assim que faz isso. Por quê? Vez que ela apareceu, eu não aprendi. Aí vem de novo, até o dia que eu aprendo. Chega um dia que eu acho que eu tenho que aprender, né? É igual à escola. É assim, é uma escola. É escola. Se você não aprendeu aquela lição, vai bombar. E vai ter que estudar de novo. E de novo. E de novo. Às vezes, a matéria é difícil. Por exemplo, física. Eu gostei muito disso. Eu achava muito
Tem que aprender. É uma coisa linda, tem coisa que você fala, ai, como a gente fala, mas é muito difícil. Quem disse que era para ser fácil? Quem é que queria que fosse fácil? Exatamente. E eu acho também que quando a gente vê aquela imagem que você trouxe, o sentido é valorizar aquilo, né? Porque o tamanho de uma complexidade de um sistema desse que a gente faz parte é uma honra, né? É uma honra de sermos princípios inteligentes que pode superar esses desafios, né? Então, Exato. acho que a gente tem que olhar por aí. Exato, e também para ver o quê? Que somos pequenos. Somos pequenos. Orgulho, ganância, não vale de nada porque vai ficar na terra. Diante do comentário da Giela, eu trago uma consciência de que toda essa estrutura inteligente, vinda de um grande arquiteto, significa que temos tantas virtudes, porque existe tanto amor, tanta generosidade, que é nos dado todo dia, dentro dessas lições, dessas provas, a possibilidade da gente exercer a paciência, exercer a flexibilidade, o respeito, a generosidade, A tolerância. e tantos outros, né? A gente que estuda todas as virtudes espirituais vindas de Jesus, nosso grande mestre, que veio na Terra e passou por problemas, né? Porque até ele não estava livre disso, como um ser de referência, traz para a gente essa consciência de que se tudo tem um ciclo e precisa ser respeitado, existem esses amores, essa virtude, essa qualidade que nos impõe a passarmos esses níveis de lições dentro dessas provas. Aí é a grande consciência sobre toda a criação divina. Exatamente. E né, como a gente fala, somos parte disso, né? O seu Érico fala bastante disso. E então a gente tem que pensar que também a gente é essa complexidade, né? Sim. A palavra amor é tão quanto igual a isso. Exato. E o amor é o amor incondicional, não o amor do apego. Não é amar, eu amo mais meu filho. Isso não é amor. Não é da Amar ao preferência. próximo é fácil. Isso não é amor. O próximo, né? O próximo não tão próximo. Amor é o que você é. Amor é o que você é. E amor é igual para a sua visão do todo. Tem que ser igualitária. Não é mais nem menos. Começa em nós. Começa em nós, amor próprio. E você falou uma palavra igualitária. Essa igualdade, a partir do momento que a gente tem o livre-arbítrio, não somos todos iguais. Quem vai buscar essa igualdade é a gente, né? Nessa conexão. Exato. Porque no nosso livre-arbítrio a gente pode ir pelo caminho não certo. Porta estreita, porta larga. É. Então é isso. Para mim é um problema que o outro já não é. Exato. É a forma de ver isso como problema, né? Às vezes eu estou uma coisa, puxa, isso é difícil, para outra pessoa é tão fácil, tão simples, porque é a forma que ela vê o problema, né? Problema. Que é a lição. O problema é um ponto de vista. É o ponto de vista e a partir do momento que a gente senta na cadeira do aluno, é lição. Não é problema. Eu na minha experiência A gente de fazer aprende. terapia comunitária, aconteceu uma vez uma situação que duas pessoas levantaram a mão ao mesmo tempo para desabafar, para colocar ali na roda o seu problema. E aí era uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais velha. Eu falei, vamos primeiro os mais velhos, né? E a senhora levantou e contou a história dela, que todo mundo ficou com lágrimas nos olhos. Era situações de injustiça extrema, né? Que ela sofreu e tal. Quando ela terminou de falar, eu agradeci. Falei, agora é a sua vez. Ela falou, acabei de descobrir que eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho mais o que dizer. Porque ela ouviu aquela história, ela olhou para ela e falou, eu ia falar isso, que eu tenho um problema diante de uma situação de tanto sofrimento. Exato. Então é aquela história, se a gente observar o tempo todo, a gente vai ver que a gente não tem problema. Não tem problema. A facinha. Muitas vezes o problema do outro é a solução que nós estamos Exato. precisando. Você aprende, você quando
sofrimento, você aprende com o sofrimento do outro. Essa é uma frase que eu ia falar. O sábio aprende com a aula dos outros. Aprende como não passar pelo que aquela pessoa está passando. Mas como isso? Prestando atenção. Presença. É que o tempo é muito curto, que dá para se alongar, eu abreviei muitas coisas, muitos conceitos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha esclarecido pelo menos um tiquinho, plantado uma sementinha no coração de todos, para entender que a vida é uma aula. Tá bom? Muito obrigado.